Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo de número 18 a 26. Eclesiastes 2, do versículo 18 a 26. Assim diz a palavra: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com o qual me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que não há nada que aqui foi escrito que tenha sido escrito de forma aleatória ou de forma despropositada. Pelo contrário, nós cremos que tudo que aqui está escrito é a verdade revelada do teu coração a nós. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar o motivo do nosso trabalho e a posição que ele deve ocupar em nossas vidas. Revela-nos, ó Pai, o fruto das nossas mãos, para que de alguma forma encontremos o sentido do prazer de tudo isso naquilo que nos será eterno e cuja fadiga não nos destruirá. Aperfeiçoa o teu poder em nossos fracos corações nesta hora e revela-nos como trabalhadores fiéis do chamado eterno que a nós tem preparado. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas em que nós temos caminhado nas exposições no livro de Eclesiastes, nós temos visto o pregador, com sua aparente camada de pessimismo e talvez a camada mais visível das suas falas, nos atingir em um primeiro plano de forma muito doída, muito dolorosa. De fato, é bem cru, é bem nítido aquilo que o pregador diz para nós, e que se nós lemos em uma primeira impressão e ficamos nela, não conseguiremos adquirir a profundidade que através das lentes da graça nós podemos adquirir através deste tão importante livro, que é o livro de Eclesiastes. Nas últimas 2 semanas, nós caminhamos nessas 2 primeiras experimentações do pregador em descobrir o valor que existia na busca pela alegria e também na sabedoria. Na verdade, em um primeiro momento, ele constatou ao buscar alegria e prazer, como o dinheiro era vão. Em segundo lugar, ele viu como o conhecimento e a sabedoria que deveria dar controle às nossas vidas, em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, também é vão, é vaidade, é vapor, é inútil. Mas você observa comigo que o pregador, antes de falar sobre o que ele quer falar nos versículos que nós acabamos de ler, falou sobre coisas que ele conquistou. Ele falou sobre a vaidade das riquezas, numa análise metódica que ele fez da alegria, que na verdade não era verdadeira, era prazer, e prazer passageiro e nada duradouro. Em segundo lugar, ele falou de algo que ele também adquiriu, que foi sabedoria,
Mas ele não falou ainda especificamente do meio o qual ele usou para adquirir essas coisas: dinheiro, prazer e sabedoria. Ele viu que havia vaidade no prazer que ele buscou, ele viu que havia vaidade, algo passageiro e inútil, no conhecimento que ele buscou e nas riquezas que ele buscou e conquistou. Mas ele ainda não havia olhado de frente para analisar de forma clara e direta aquilo que lhe deu dinheiro, sabedoria e prazer. E ele vai buscar fazer isso agora de forma bem clara e bem direta. É como se até aqui o pregador estivesse falando de coisas subjetivas, como o prazer, que é bem individual. Cada um tem mais ou menos prazer em determinada atitude ou ação que se faz na vida ou que se experimenta. Ele falou de sabedoria, que também é variável, o quanto alguém é sábio ou o quanto alguém tem de conhecimento, e de alguma forma também é subjetivo saber quem é sábio, quem é muito sábio ou quem não é. Mas agora ele vai falar de algo objetivo, algo visível, algo que todos nós em algum momento da vida temos que fazer se quisermos conquistar alguma coisa, que é trabalhar. E impressionantemente, o pregador vai dizer que o trabalho, tal qual as riquezas, o prazer e a sabedoria, também é vaidade. Ora, como pode o pregador ser tão audacioso a dizer que trabalhar é algo que talvez seja inútil? Eu entendo que o conhecimento, sem o conhecimento e a sabedoria de Deus, não me leva a lugar nenhum. Eu aprendi que os prazeres são fugazes e efêmeros, se eles não estiverem estabelecidos no Senhor e em Cristo, do qual o Senhor se agradou como seu filho. Mas o trabalho, eu não consigo compreender. Mas talvez nós precisemos, como em todo o livro de Eclesiastes, colocar mais uma vez as lentes da graça, para compreender o que o pregador tão astutamente quer nos dizer a respeito do trabalho, do qual ele se desgostou ao descobrir que também ali havia vaidade. Existe um jurista e economista alemão, muito conhecido para quem é da área de humanas ou para quem se interessa por política, economia ou processos sociais, que se chama Max Weber. Nós conhecemos muito Marx e outros teóricos, sociólogos, né, que fomentam e comentam ou comentaram a respeito de novos modelos de sociedade, mas talvez Max Weber não tenha sido ou não é tão conhecido de todas as pessoas, né, em um momento de tanta divergência política que nós vivemos, como Marx e marxismo e todas essas coisas. Ainda que haja algumas divergências do ponto de vista de Marx para Weber, Weber também é considerado um dos primeiros sociólogos a visitar essa fundamentação da sociologia, ou de como, ou de que maneira a sociedade talvez funcionasse melhor, teorizando a respeito do capital, do comércio, do mercado e do trabalho. Você conhece uma frase de Max Weber? É uma frase bem famosa. A frase que ele disse significa algo muito profundo dentro de quem não entende o que talvez o pregador quer nos ensinar através da vaidade do trabalho. A frase que ele disse, que é uma frase emblemática, é: o trabalho dignifica o homem. Você já ouviu essa frase? O trabalho dignifica o homem. Essa foi a frase que Max Weber disse certa vez, teorizou, postulou e ficou extremamente famosa. Nós, em algum momento da vida, se a conhecemos, já dissemos isso, ou talvez já até acreditamos nisso, ou ainda acreditamos nessa frase: o trabalho dignifica o homem. Ora, um homem que não trabalha não tem dignidade. Um homem que não trabalha, que não levanta cedo, que não pega no batente, ele não tem moral, porque ele não está fazendo algo que é útil, nem para ele mesmo, nem para as outras pessoas. Talvez ele seja egoísta ou preguiçoso. Mas antes de caminharmos por esse lado, nós precisamos mesmo entender o que é algo digno. Se o trabalho dignifica o homem, o que é ser dignificado? O que é de fato algo digno? Digno é aquilo que nos enobrece, nos torna nobres, merecedores de algo. Ora, uma vez que aquilo que eu trabalho produz algo com o qual eu irei me relacionar, que é a minha conquista,
a conquista que for a justa medida do meu trabalho vai dizer qual é o meu valor. É como se aquilo que eu conquistei com tanto empenho, seja trabalhando através do estudo, ou seja trabalhando pegando na enxada, ou seja trabalhando fazendo qualquer tipo de atividade que produza um efeito, aquilo que eu adquiri vai dizer qual é o meu valor. Por quê? O meu valor está no esforço do meu trabalho, e por isso eu sou merecedor. Quantas vezes nós dizemos também para algumas pessoas: fulano merece o que tem, ele trabalhou muito para chegar aonde ele chegou. É a mesma coisa que talvez Max Weber quis dizer: o trabalho dignifica o homem, porque aquele que está ocupado no trabalho, aquele que está ocupado em garantir a conquista com a qual ele tem se planejado há tanto tempo, aquele que trabalha com afinco, portanto, se torna digno porque não tem tempo para sua mente ser acometida de devaneios, ou de desonestidade, ou de egoísmo, ou de maldade. Será? Será mesmo que todo trabalho que busca fazer algo que seja útil e aparentemente honesto, torna aquele que trabalhou tão digno quanto aquilo que ele conquistou? Será que de fato aquilo que nós alcançamos, que parece ser bom, transforma as nossas intenções mais profundas, porque o que nós conquistamos é bom? A pergunta que nós devemos nos fazer é: o que de fato nós queremos com o nosso trabalho? Ou melhor, o que nós achamos que merecemos a partir do nosso trabalho? E se nós merecemos algo baseado em quê? Ora, se o trabalho dignifica o homem, o quanto este homem tem que trabalhar para ser digno? Ou melhor, que tipo de trabalho ele deve fazer para ser digno? Ou melhor, existe algum trabalho, portanto, que é indigno? Se o trabalho produz dinheiro, e com o dinheiro eu compro comida para os meus filhos e sustento a minha casa e a minha família, que é algo digno, isso faz do meu trabalho e de mim que trabalhou digno? Eu acredito que nesse momento você já pensou em uma série de trabalhos que dão dinheiro, mas que não sejam tão dignos assim. Será que o trabalho realmente enobrece o homem? É possível que fazer algo que tenha um bom objetivo aos olhos da humanidade, fazer com que o homem que o fez se torne essencialmente bom? Outra pergunta: no que se baseia aquilo que eu mereço? Nos meus esforços? Será que eu devo acreditar que se eu fiz por onde, eu vou chegar lá? Então, será que trabalho se relaciona com moral ou não? Será que o trabalho se relaciona apenas com éticas trabalhistas pré-determinadas por cada conselho ou sindicato? Não importam as minhas motivações, se o meu trabalho está dentro das linhas das éticas trabalhistas, eu então me torno uma pessoa digna? Talvez nós precisemos pensar profundamente a respeito dessas questões e nos perguntar: o que faz de fato o trabalho digno? E o que faz um trabalho ser trabalho? Será que basta ter boas condições de trabalho? Será que então, no fundo, basta que eu seja bom? Com todas essas perguntas que nós estamos nos fazendo a respeito do trabalho, talvez nós precisemos perceber que em algum momento nós vamos esbarrar na hipocrisia. Será que nós merecemos alguma coisa? E será que aquilo que nós conquistamos realmente nos faz dignos, ou nobres, ou merecedores de coisas boas? E se nós somos hipócritas, um hipócrita é digno de quê? Do que um hipócrita pode ser considerado digno? Nós vamos percorrer toda a lamúria que o pregador faz a respeito do desgosto com o seu trabalho, para descobrir se de fato há algum propósito fiel naquilo que nós buscamos nos esforçar para fazer, e se que aquilo que nós conquistamos realmente é capaz de nos tornar dignos. No versículo de número 18 e 19, é como se o pregador fizesse um questionamento: vale a pena trabalhar? Versículo de número 20 a 23, ele vai trazer à nossa visão a incoerência do trabalho. Existe uma incoerência no trabalho? O pregador talvez acredite que sim, e ele quer revelar isso a nós. E do versículo de número 24 a 26, ele vai revelar como e que trabalho de fato
vale a pena. Ele diz no versículo 18, fazendo uma ligação com os últimos versículos da perícope anterior, dizendo que ele perdeu o gosto. Eu perdi o gosto também por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Nós temos falado aqui que não sabemos ao certo se é Salomão de fato que escreveu Eclesiastes, e há vários indícios que não tenha sido Salomão, mas alguém que se apoderou de uma persona salomônica para fazer com que o seu livro fosse lido com mais seriedade, não é? Nós não sabemos, mas esse versículo talvez dê algumas pistas que de fato não tenha sido Salomão. Preste atenção. Quando ele diz, eu perdi o gosto por todo o meu trabalho, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim, ele não está falando como um rei, concordam? Um rei não falaria para quem vier depois de mim, ele falaria para o sucessor do meu trono. Ora, essa mesma persona que tem escrito Eclesiastes falou de si mesmo como rei de Jerusalém, como o mais sábio, de uma forma tão empossada que ele não fala nesse momento. Talvez é como se ele quisesse demonstrar que todo o seu desgosto apagou inclusive a sua figura majestosa que ele estava tentando sustentar para que fosse lido de forma séria. É como se aquele estivesse desnudando a sua alma numa tristeza tão profunda que depois de tanto avaliar sabedoria, conhecimento, alegria, vaidade de riquezas e prazer, agora ele já não tem mais para onde ir. É como se ele não tivesse nem mais o que fingir. Agora a última coisa, que é pelo menos a única coisa que ele faz de útil no mundo, que talvez seja o seu trabalho, a única coisa que ele faz de útil é impactar a vida das pessoas. Eu pelo menos tenho o meu trabalho, eu pelo menos tenho os meus afazeres, aquilo que eu faço vai gerar algo de útil. As coisas podem não estar bem na minha casa, mas eu vou para o meu trabalho me renova, eu sei que alguém vai ser alcançado por aquilo que eu faço. E o pregador está dizendo, até disso eu perdi o gosto, porque eu descobri que também isso é vaidade. Ele começou a questionar o seguinte dentro de si: se o meu trabalho me tornou sábio, rico e um governante superior às outras pessoas, então o meu trabalho que fez isso tudo a mim, quando eu morrer, vai deixar nas mãos de outras pessoas todas as minhas conquistas. Aquilo que eu adquiri de sabedoria, eu vou deixar escrito. Aquilo que eu adquiri de riquezas, aquilo que eu adquiri de construções, edificações, de prazeres tais que podem ser usufruídos por outras pessoas, vão ficar para outras pessoas. Então de que vale todo o meu desgaste? De que vale todo o meu trabalho, que se este trabalho que eu fiz trouxe coisas boas a mim, e todas essas coisas boas que vieram a mim, vieram por causa do meu trabalho, se eu deixar tudo de mão beijada para os outros, o que eles vão adquirir? Ora, se o trabalho é o meio pelo qual se pode alcançar coisas boas, e as coisas boas estão disponíveis a quem vem depois de mim, como essas pessoas que vêm depois de mim vão se tornar pessoas dignas? Ora, se foi o meu trabalho que me dignificou, e com o meu trabalho que eu consigo dar uma boa condição para os que virão depois de mim, como eles serão dignos? E isso deixou ele muito triste. Isso deixou ele desgostoso, porque se o trabalho deveria ser algo para o dignificar, mas dignifica quem trabalha, e o seu ganho é o que diz quão digno você é, como alguém que vai usufruir do fruto da sua dignidade vai então se tornar digno? Ele não vai precisar trabalhar, uma vez que todas as riquezas estarão à sua disposição. Ele não vai precisar buscar muito por prazer, ele vai ter à sua disposição aquilo que pode lhe levar ao prazer. Mas se o trabalho é tão importante, o que será da minha descendência? Nós vamos chegar lá, mas eu quero fazer uma conexão com o versículo de número 21, que diz o seguinte: porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade. Sendo sábio ou tolo, tudo estará à disposição daquele que virá depois. Ele diz no versículo 19: e quem poderá dizer se ele será sábio ou se ele será tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Tudo isso também é vaidade. Ora, como ele poderá conquistar tudo isso? Eu me tornei digno do que eu conquistei. Mas ele estava começando a perceber que dignidade não se reproduz.
Porque se realmente o trabalho torna alguém mais digno, se o esforço torna o homem melhor, se aquilo que ele faz e ele julga de honesto faz dele alguém agradável ou aceitável pela sociedade, ou até mesmo merecedor da salvação, porque ele tem feito tudo corretamente, ele não anda fora da linha da Constituição, ele é um bom pai, uma boa mãe de família, se ele realmente faz tudo isso e isso tudo o torna bom, então isso está retido para ele, porque o que garante que seus filhos, que vão usufruir de tudo aquilo que a sua dignidade conquistou, também serão bons? Aí você pode me dizer: ah, Rafael, mas eu vou tentar ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar, mas se eles não andarem, eu não sei o que eu posso fazer. Ora, se nós não sabemos a resposta para como os nossos filhos poderão se tornar dignos, então aquilo que nós temos buscado para nos dignificar também é inútil. Porque uma dignidade que se limita apenas a quem a alcança e não pode ser transferida, não faz nada de útil para ninguém. Se o trabalho dignifica e a dignidade do trabalho está ligada à utilidade que você produz para as pessoas, mas você nunca consegue ter certeza que aquilo que é útil para as pessoas vai transformá-las também em pessoas dignas, do que você está correndo atrás? Por que você está trabalhando? Por que você está buscando se dignificar através do que você faz? Se no final das contas, a sua dignidade vai embora com a sua própria vida. Ele diz: vaidade, tudo é inútil. E talvez nesse argumento tão duro de se ouvir, a pergunta que ele está querendo se fazer e nos levando a pensar é: vale a pena construir algo? Vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena deixar alguma coisa para depois de mim? Este sermão é para você que de alguma forma pensa que não pode passar dessa vida sem construir algo. Talvez para as pessoas que você ama, ou talvez para os seus filhos. E você diz: será que eu não vou construir nada e não vou deixar nada para os meus filhos? E ao mesmo tempo você fala: mas eu também não quero construir tanto e ter tanto e não ensinar os meus filhos a pescar. Eu não quero dar o peixe para que eles fiquem mal acostumados. Eu quero que eles trabalhem. Mas quem te garante que se eles trabalharem da mesma forma que você trabalhou, eles terão o mesmo coração que você teve e a mesma percepção da vida que você alcançou? Será que de fato há algum valor? Será que vale a pena se desgastar tanto sem nem saber se aqueles seres humanos que vêm após mim vão usufruir de alguma coisa que realmente traga alguma dignidade? E você deve estar se perguntando: então será que, Rafael, o que você está dizendo para mim nessa noite é que nós não devemos trabalhar? Isso é uma mensagem anti-trabalho? Vamos todos nos isolar numa fazenda bem bucólica e ali plantar e colher apenas o que nos for necessário para a subsistência? É isso? Porque talvez seja isso que eu estou entendendo agora. Você pode me dizer: você quer que eu fique esperando cair do céu? Você não quer que eu arregace as mangas, que eu não estude, que eu não faça nada? Você quer que eu espere que Deus faça? Isso parece um tanto contrário de tudo que nós temos ouvido até agora. E você pode ter se lembrado mais rápido do que eu de um texto lá em Provérbios, no capítulo de número 6, que diz o seguinte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso anula tudo. Ora, a própria palavra está dizendo que a preguiça não é algo agradável, que nós devemos trabalhar. Vamos abrir o texto de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6, vai dizer o seguinte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria o atacará como um homem armado. Está vendo, Rafael? Está muito claro na palavra. Nós não podemos ser preguiçosos, nós temos sim que trabalhar. O pregador está desgostoso à toa. Eu acho que ele interpretou errado. O trabalho é sim importante. O trabalho traz sim dignidade. Nós temos que trabalhar para que o trabalho nos torne alguém justo, honesto, bom e aceitável. Mas nós precisamos entender o que de fato Salomão, que de fato escreveu Provérbios, e disso nós temos certeza, estava querendo dizer com isso. Porque se nós vamos para Provérbios, capítulo de número 13, o versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam é
que será atendido. E aqui você pode dizer, então aquele provérbio popular é verdadeiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso tudo deseja, mas tudo o que ele deseja, ele nada tem. Na verdade, o que Salomão estava querendo dizer quando ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ele estava dizendo uma coisa. Muitos de nós queremos nos apegar à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, para que o Senhor dê nas nossas mãos aquilo que nós devemos conquistar. Mas preste atenção, não aquilo que nós devemos conquistar para o nosso bel prazer e para nos julgarem dignos, mas aquilo que agrada ao Senhor e o torna conhecido através de nós pela sua fidelidade. O que Salomão está dizendo aqui em Provérbios é que se você deseja algo, você precisa trabalhar, porque aquilo que se conquista no mundo vem através do trabalho, porque o preguiçoso deseja, e o desejo do preguiçoso são de coisas que estão na terra, porque quem é preguiçoso e passa o dia querendo tudo do bom e do melhor, ele não quer misericórdia do céu, ele não quer graça e salvação, ele não quer ver a proeminência do poder de Deus, ele quer riqueza, ele quer lazer, ele quer casa boa, ele quer coisas que no mundo tem. Então, é como se Salomão em Provérbios estivesse dizendo, deixa de ser cínico, preguiçoso. Se você quer alcançar o que você deseja, vai trabalhar, porque a formiga trabalha e alcança o que ela consegue por causa do trabalho. Mas você precisa saber que você preguiçoso, ou você que trabalha, alcançando ou desejando o que você quer, não importa, você não será digno e justo por causa do que você faz e por causa de quão bom você considera ser para as pessoas que estão ao seu redor, porque o trabalho não torna o homem digno. O homem só pode trabalhar porque Deus é digno e dá ao homem a capacidade, a habilidade e o poder de revelar através do seu trabalho aquele que tem o penoso trabalho na cruz, salvífico para o que crê, Cristo Jesus. O nosso trabalho, portanto, não tem poder de trazer dignidade para nós, porque nós não somos bons. Há sempre um interesse em nossos corações, pessoal, egoísta e particular, para que nós alcancemos aquilo que nós desejamos. A pergunta que nós devemos fazer então é: que tipo de tesouro e que tipo de trabalho você pode garantir que não será em vão? Será que existe um trabalho melhor que o outro para dignificar o homem? Será que existe uma meta menor ou melhor ou maior do que a outra para dignificar o homem? Que tipo de trabalho então nós devemos buscar? Versículo de número 20, ele diz: então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Quando ele diz, eu tentei fazer com que meu coração perdesse a esperança, é como se ele tivesse desistido de todo o coração. Ele perdeu o ânimo, ele perdeu o vigor, ele não tinha mais prazer algum em trabalhar, ele não tinha mais desejo. Seu coração, como nós falamos na semana passada, o coração, portanto, é de onde fluem todas as fontes da vida, os nossos desejos. O coração dele não tinha mais ânimo para querer, para trabalhar. Primeiro, porque ele havia constatado que todo o prazer que ele adquiriu com o seu trabalho, com as riquezas do seu trabalho, não era duradouro. Então era inútil e desproporcional o esforço que ele estava fazendo para alcançar alguma coisa que não durava o tanto que durava o seu esforço, o seu desgaste e tudo aquilo que ele perdia ao empenhar no seu trabalho para conquistar algo. E segundo, o trabalho que ele fazia, como não alcançava os efeitos necessários ou esperados, poderiam até invalidar o seu esforço ou torná-lo insignificante. Porque uma pessoa, versículo 21, pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Se o trabalho realmente trouxesse dignidade, nós não estaríamos vivendo para fazer com que os nossos filhos não passassem pelo que nós passamos. Não é essa a nossa intenção. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Por quê? Eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Por quê? Nós ficamos com tanto medo de que os nossos filhos sofram e perdemos o entendimento de que nós deveríamos mesmo era ensiná-los a sofrer. Porque o próprio Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições. A grande questão é que nós estamos achando que o nosso trabalho vai gerar uma cobertura tão protetiva sobre os nossos filhos, através daquilo que nós podemos fornecer para eles, ou para as pessoas que dependem de nós, que isso vai isolá-los de todo e qualquer sofrimento no mundo.
Mas se há uma coisa que penetra toda e qualquer existência humana, é o sofrimento. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. E não há trabalho que possa ser feito no mundo que não seja feito com esforço. No Éden o Senhor fala, Gênesis 3, versículo 17, você vai trabalhar com fadiga, com enfado. O seu trabalho vai te gerar sofrimento. O seu trabalho vai te gerar sobrecarga. É inútil então nós acharmos que trabalharmos o suficiente para trazer dignidade para a nossa família estará atrelado ao que o trabalho trouxe para dentro de casa. O fato de eu ter uma boa condição financeira advinda do meu trabalho não torna a minha família mais digna, se a minha família não tem um compromisso com o Cristo Senhor, que através das nossas vidas quer revelar a sua glória e o seu trabalho, porque este trabalho produz de fato uma esperança eterna, que não pode ser corrompida, aonde a ferrugem não consome, aonde a traça não corrói, que está no Senhor. Portanto, nós precisamos entender que há um grande mal em achar que o nosso trabalho está trazendo dignidade para nós e para a nossa família, por conta do valor das coisas que nós conquistamos através dele. E este mal é gerar mais um mal naqueles que dependem de nós, porque eles vão achar que tudo aquilo do qual eles têm usufruído, pela honestidade, pelo afinco e pelo esforço de quem trabalha, faz deles pessoas boas. E aqui está o risco: todo aquele que se acha digno pelo seu trabalho, ou se acha bom pelas coisas que conquistou, está desprezando a necessidade de um Salvador. Está dizendo que o que ele conquista num mundo corrompido é suficiente para tirar dele a corrupção e até enganá-lo, achando que ele é capaz de entrar no céu por aquilo que ele fez. E a resposta é que não é. Mas a boa notícia é que há alguém que exerceu um trabalho digno de tornarmos dignos por meio daquilo que ele efetuou. Em Cristo Jesus, o seu trabalho penoso encontra sentido no coração de quem não aguenta mais se desgastar no seu trabalho e não encontrar resultado efetivo que torne digno o que vem após ele. E neste conflito de saber se dou o peixe ou se ensino a pescar, há sempre um coração que nós não conhecemos. Ora, mas eu vou ser um bom médico. Ora, mas eu vou ser um bom empresário. Eu vou ensinar toda a ética, como cuidar de um paciente, como fazer uma boa gestão de finanças, como ensinar a minha filha ou meu filho a ser um bom advogado, ou um bom construtor, um bom engenheiro, que seja. Se o coração daquela pessoa que vier após você não for um coração completamente determinado a se colocar aos pés do Senhor, não ache que aquilo que foi dignidade para você será dignidade para quem vier após você. Porque cada ser humano nasce com os desejos do seu coração florescendo para a sua própria vontade. E se o nosso querer não for levado cativo aos pés da cruz, e considerar que aquilo que nós fazemos não tem poder nenhum de nos tornar dignos, nós estaremos alimentando, no mínimo, uma falsa sensação de bondade. Ah, mas fulano só precisa conhecer Jesus. Só precisa conhecer Jesus? Talvez fulano precise de tudo. Fulano é honesto, é trabalhador, ele só precisa de Jesus. Fulano precisa de tudo, e tudo que ele tem é lixo e não é nada, porque fulano que só precisa conhecer Jesus, que ama ouvir você falar de Jesus, que deixa você orar com ele, que até vem no culto algumas vezes, é o mais perdido de todos, porque ele se julga digno pelos efeitos do seu trabalho. E todo aquele que se dignifica a si mesmo despreza a obra de Cristo. Nós somos maus e carecemos do perdão divino do Senhor Jesus. Ele continua dizendo: também isto é vaidade e grande mal, porque que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, que anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são cheios de dor. Seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Nem de noite o seu coração descansa. A sua mente só pensa no trabalho. E não é porque você quer pensar no que você faz, é porque você está pensando no efeito dele. Seja na conta que você tem para pagar e você precisa do dinheiro que vem do trabalho.
Seja das pessoas com as quais você tem que lidar e você precisa se aprumar ou saber lidar com elas, porque você depende dos recursos do seu trabalho. Tudo é o seu trabalho, tudo vem do meu trabalho. Se não for o meu trabalho, e se eu não tiver um trabalho, o que será de mim? Tudo é o meu trabalho. E aí fica muito claro e evidente para nós. Nós usamos o nosso trabalho como força motriz da nossa vida, porque nós consideramos o nosso trabalho, o nosso fazer, a fonte do lucro, o único meio que nós temos para alcançar o que o nosso coração deseja. Ou seja, o nosso trabalho, aquilo que nos dá o poder de compra do que nós desejamos, é a única coisa que está entre nós e a realização dos nossos sonhos. A grande questão é que quando o nosso trabalho e os nossos afazeres ocupam por completo a nossa alma e o nosso coração, nós estamos dando ao nosso trabalho um poder que não vem de Deus. A palavra vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não diz: agrada-te do Senhor, trabalha e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Não, Ele está dizendo que não há um mediador entre Deus e mim, se os meus desejos são realizados por Deus, que possam ser realizados pelo meu trabalho. Ora, todos nós que estamos aqui queremos uma família feliz, todos nós queremos ter uma vida tranquila, todos nós queremos boas coisas para nós e para os nossos filhos. E se eu perguntar a cada um de vocês que está me ouvindo aqui nessa noite, quem é capaz de te dar tudo que o seu coração precisa? E você vai me dizer: é claro que é o Senhor. Mas se você coloca mesmo o Senhor como doador de todas as coisas, o seu trabalho não é o meio pelo qual Deus realiza essas coisas. Então eu já não sei mais nada, Rafael. Se não é por meio do meu trabalho que Deus me abençoa, é por meio de quem? É por meio de Cristo Jesus, Cristo homem, único mediador entre Deus e os homens. Se aquilo que você deseja, você crê mesmo que está no coração de Deus, renda-se aos pés de Cristo Jesus, pois o seu trabalho é poderoso e verdadeiro, e pela sua fé na salvação de Cristo, Ele conduzirá que todas as coisas que pertencem ao Senhor e que haverão de ser dadas a você, sejam dadas no tempo dEle. E o meu trabalho, onde entra nessa história? Entra no lugar onde Ele não domina o seu coração e nem determina sobre o alcance dos seus desejos. Você trabalha para glorificar a Deus, mas quem te sustenta é aquele que te salvou daquilo que o mundo considera como o meio para alcançar as coisas. Cristo nos dá tudo o que nós precisamos. Ele é o meio pelo qual Deus satisfaz os nossos corações. É assim que o meu trabalho deixa de ser algo que, se eu perder, eu me desespero. Eu me deveria desesperar quando eu perco o meu trabalho? Se na minha mente, de fato, eu estou trabalhando porque eu sei que ali Deus está me usando para proclamar as verdades eternas do Senhor. Eu deveria me desesperar se eu perder o meu trabalho, porque aquelas pessoas que estão vendo o meu testemunho e sendo impactadas pelo que Deus tem feito na minha vida, podem ficar desamparadas de um verdadeiro cristão e obreiro na obra de Deus. Mas não é assim que nós ficamos. E por causa disso, nós ficamos desesperados, porque ao perder um trabalho, nós perdemos o meio pelo qual nós consideramos ser o único, suficiente para conquistar o que nós queremos. Na verdade, quem está fora dessa equação é o próprio Deus. O mundo está sempre exigindo o que nós podemos dar, e Ele quer que nós cada vez mais possamos dar mais e mais. Mas se tudo o que queremos Deus pode conceder, por que sermos consumidos por algo que inclusive não nos dá certeza nenhuma a respeito do futuro? A palavra vai dizer em Gênesis 3,17, como eu disse anteriormente, que o fruto do pecado do homem alcançou até o seu trabalho, e ele trabalharia com enfado e com cansaço na terra. Isso não vai mudar. O que vai mudar é que quando nós olhamos para Cristo, que tira do nosso trabalho o fruto da nossa provisão e coloca nele o fruto da nossa provisão, nós entendemos que até quando nós estivermos passando fome e Ele não providenciar a comida, o seu Espírito sustentará o nosso corpo dia após dia, porque quem diz o começo e o fim da vida é o Senhor, e a minha vida depende dEle para o alimento, para o respirar, para o existir, para glorificar. Eu não vou colocar nas minhas mãos, que hoje estão fortes e amanhã estão fracas, aquilo que o Senhor pode fazer, porque mesmo quando me faltar algo, Deus é o Deus poderoso que não deixará me faltar o que eu preciso.
E isso não é fruto do meu trabalho, isso é fruto da graça poderosa de Cristo Jesus. Em Colossenses 3, versículo de número 23 e 24, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Vou ler novamente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, diferentemente de como o pregador alcançou o seu entendimento. Ele disse: há desgosto quanto ao meu trabalho. Eu ensinei o meu coração a perder esperança, prazer no trabalho. Mas olha a palavra dizendo ao contrário: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Portanto, o nosso trabalho não é um trabalho que alcança desgosto, porque aquilo que nós fazemos não está trazendo a justa medida que nós esperamos, da dignidade que nós aguardamos. Mas nós trabalhamos para o Senhor e não para as pessoas. As pessoas se tornam uma forma de revelar aquilo que o nosso serviço é feito ao Deus a quem nós servimos. E se a nossa herança plena em todas as áreas da nossa vida vem do Cristo a quem nós servimos, aleluia, nós não temos um patrão, nós temos um pai, nós temos um dono, e ele não nos desamparará à mercê do nosso trabalho, das nossas forças frágeis, da nossa vida passageira, mas nós trabalharemos para que esta verdade seja proclamada, enquanto ele cuida de nós, enquanto ele nos preservará, e na sua graça nos conduzirá em alegria para um futuro e uma esperança que só ele tem planejado. Você consegue crer? A palavra de Deus, ela é muito clara. Nós não podemos aceitar o jugo do pecado. Esse foi o jugo do pecado. Você vai trabalhar no enfado do seu pecado. Você vai trabalhar na dor do seu pecado, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Mas um dia um homem se manifestou na terra. Este homem era o próprio Deus. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque nós estamos empenhando tanto no nosso trabalho como meio de aquisição de algo que nos importa. Porque nós achamos que as contas do dia seguinte são mais importantes do que agradar a Deus antes de todas as coisas. E nós não cremos que Deus não vai me abençoar se eu não trabalhar. E eu nem estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu só estou dizendo que o seu trabalho não serve de nada se não for para com o seu corpo, a sua inteligência, a sua intenção, glorificar a Deus e fazer com que Ele seja conhecido. Este é o nosso trabalho. Este é o nosso chamado. Testemunhe do Senhor e Ele não deixará que te falte nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, Ele me alimenta, Ele me cuida, Ele me ama, Ele é meu pastor. Portanto, trabalhe para o Senhor. Não transforme as suas contas em um trampolim para a presença de Deus, mas transforme aquele lugar aonde Deus te colocou num lugar de santificação, aonde todos verão que não é o salário no final do mês que paga as suas contas, mas o salário que você recebe testemunha o que Deus é capaz de fazer. Porque quem opera é o Senhor. Digno é o obreiro do seu salário, e não digno é aquele que trabalha do seu trabalho. Você é digno de receber pelo seu trabalho, mas a dignidade vem por quem trabalha para a glória de Deus e vive e existe para que Ele seja mantido santo e exaltado no meio de nós. O pregador então está desgostoso com o seu trabalho, porque é uma primeira visão. Ele está enxergando de fato que o seu trabalho era um meio para adquirir todas aquelas coisas que anteriormente havia o frustrado. Mas se ele tivesse buscado em primeiro lugar usar o seu trabalho não para adquirir o que ele achou que poderia o satisfazer, mas para adquirir aquilo que o faria eternamente pleno e satisfeito, o encontro perfeito com o seu Salvador e com o propósito da sua existência, nada
lhe faltaria, e tudo o que lhe seria dado, lhe seria por desgosto de modo algum. Porque o Senhor concede muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, justamente porque sabe que tudo aquilo que excede das suas mãos e cai como transbordamento para as nossas vidas, não nos será colocado como o principal, sendo que o Senhor está no centro da nossa história. Nós queremos muito ser abençoados, sem ter um coração cujo mediador não é aquilo que nós fazemos, mas aquele que fez tudo, significativamente suficiente para que nós fôssemos satisfeitos nele. Versículo de número 24 diz: não há nada melhor para o ser humano do que comer, preste atenção, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu com o seu trabalho. Comer, beber e a sua alma desfrutar com o que conseguiu do seu trabalho. De onde vêm as nossas dívidas? Das contas mais altas que nós fazemos do que aquilo que nós ganhamos. De onde que vêm os nossos desejos? De uma insatisfação com aquilo que nós estamos acostumados a viver. Mas se o nosso trabalho para glorificar a Deus garante a dignidade do fruto do que fazemos, não para nos definir, mas para desfrutarmos com aquilo que dá prazer na existência, então de fato, o prazer do trabalho está completamente resolvido naquilo que o que eu ganho se reproduz no que eu preciso. Você precisa de comer para viver? Sim. Você precisa de beber para viver? Sim. E isso alegra você? Sim. Um dos maiores e melhores prazeres da vida é comer. Comer e beber. Comer e beber com as pessoas que nós amamos fica melhor ainda. Porque você desfruta daquela refeição, daquele momento com aquelas pessoas. E é nesses momentos que você provavelmente já disse: eu não preciso de mais nada, sabe? Não preciso de mais nada, só preciso disso aqui, estar com as pessoas que eu amo, comendo e bebendo. Aí chega segunda-feira, meu Deus, é um Deus nos acuda. Deus, por que me abandonaste? Parece que você está na cruz, não é Jesus, é você que está na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Olha, no final de semana anterior, uma comida e uma Coca-Cola perto das pessoas que você amava era suficiente. Agora não é mais, porque você novamente colocou os seus pés no seu ciclo de trabalho, através do qual você julga que vai conseguir todas as coisas que te faltam. A palavra não está dizendo, através do pregador, que não há nada melhor para o ser humano do que fazer sexo com a sua esposa ou com o seu marido. Ele não está dizendo que o melhor que o ser humano pode fazer é viajar por aí. Ele está dizendo de coisas vitais. O prazer que Deus nos deu para usufruir estão ligados às coisas que são necessárias para nós vivermos. Comer, beber e nisso desfrutar da nossa alma. Sexo não é vital. Sexo é bom, sexo é agradável. Mas se uma pessoa não faz sexo, ela não morre. Se ela deixar de comer ou deixar de beber, ela morre. O Senhor está dizendo então que o seu trabalho é para glorificar a Deus. E aquele que vive na terra, no mundo de dores e sofrimentos, em vez de aumentar as suas dores e os seus sofrimentos mediante o seu trabalho e o que pode conseguir, desfrute daquilo que dignamente Deus tem dado a você. Coma, beba, se alegre, e isso te será por prazer, porque isso é suficiente. Deus não deixará faltar. E ainda que falte, Salmo de número 63, a tua presença é para mim como saborosa comida. O que a palavra de Deus está dizendo através do pregador é que ele entendeu que aquele que tem no Senhor o fruto do seu trabalho terá também prazer naquilo que Deus colocou na nossa vida para que nos seja vital. Se tira comida, você morre. Se tira água, você morre. Se tira a presença de Deus, você está morto. Portanto, se você trabalha para a glória de Deus, o Deus que é santo tem te mantido vivo. Ele te dará comida, bebida, prazer no espírito, prazer no corpo, prazer em Deus, plena satisfação no Senhor. É dessa forma que nós entendemos quando o pregador continua dizendo: no entanto, eu vi que isso também vem da mão de Deus. Perceba, ele não está falando que o comer e o beber vem do trabalho, vem da mão de Deus, porque Deus nos fez seres humanos que subsistimos
através daquilo que comemos e bebemos. Então ele entendeu que não adiantava trabalhar tanto ou o máximo que podia para alcançar coisas que Deus dá. Se Deus sabe que nós vivemos por meio do que comemos e bebemos, e se nós trabalhamos para Ele, qual será a justa medida de Deus? O mínimo que você precisa: comer e beber e ter prazer nele. Pois separado dele, quem pode comer ou quem pode se alegrar? O pregador está dizendo: não foi meu trabalho. Quanto tempo eu me desgastei sabendo que o melhor prazer da vida estava naquilo que o meu Deus concede. Ele está dizendo: quem se alegra ou quem come ou quem bebe, se não for por Deus, Ele dá a vida e Ele a tira. Ele diz o começo e Ele diz o fim. Eu não preciso ficar antecipando o fim ou com medo, prolongando o fim. Eu só preciso viver e enquanto eu estiver vivo, encontrar prazer no Senhor, para que o meu trabalho não seja vão. Ele tem o controle de tudo, como você aprendeu na semana passada, porque dele é a sabedoria e o conhecimento dos mistérios profundos da existência, e longe de nós do prazer vir do nosso trabalho, mas para nós os que cremos, o nosso prazer vem do Senhor, para quem quiser nele repousar. O meu prazer naquilo que me é suficiente vem do Senhor, não vem do meu trabalho. Por isso, meu tempo, a minha dedicação deve ser a partir de quem me faz digno, sendo mau, egoísta e desejoso por coisas que nunca me satisfazem plenamente, do Senhor. Ele é quem me dignifica, porque o meu trabalho nunca me dignificará o suficiente. Porque se de alguma forma o trabalho dignificasse o homem, era fácil, era só resolver o problema do desemprego, e é o que as pessoas estão tentando fazer, não é mesmo? É só dar trabalho para todo mundo, que o Brasil vai girar, o país vai voltar a ser o que era, mas os corações continuarão perniciosamente desejando aquilo que não satisfarão, continuarão querendo trabalhar e alcançar coisas que não trarão futuro na sua existência. Mas se nós soubermos que nunca faltará um campo arado, para que aquele que teme ao Senhor o glorifique, nós temos nele segurança. Esses dias alguém que eu conheço colocou numa rede social: o ano mal começou e eu já perdi o meu emprego, orem por mim. E eu falei: a minha oração é esta: Deus há de te dar um novo trabalho, não porque você tem 2 filhas para sustentar, mas porque você é um servo de Deus e precisa trabalhar para que Deus seja glorificado. E porque Deus é glorificado na vida de quem Ele justificou em Cristo Jesus, digno será você, não através do que faz, mas como fruto do que o Senhor permitiu você fazer. Digno será você do seu trabalho. Aqui está a recompensa que o Senhor dá, para que você não sucumba na miséria, mas tenha prazer, coma, beba e desfrute na alma daquilo que o Senhor tem te permitido viver. Se o seu desejo é glorificar a Deus, tenha o prazer de querer comer e comer bem, de beber e se alegrar, de estar com as pessoas que você ama. Deus, não como um jargão evangélico ou como uma frase bíblica solta, Deus cuida de nós, porque temos cuidado dos assuntos dele, para os quais fomos chamados para servir. Se nele nós temos sustento, nele nós temos alegria. Portanto, ele diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Tudo que ele tentou buscar com o seu trabalho, com as suas riquezas, o prazer, a sabedoria, ele confessa, ao entender que o problema era fazer do trabalho o meio único e suficiente para alcançar o que ele desejava, e descobrir que tudo isso Deus poderia lhe dar a seu tempo e da melhor maneira. Ele então diz: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho. E aqui nós precisamos entender, há um grande resumo aqui. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, aquilo que ele mesmo por si mesmo tentou buscar, aquilo que o pregador nas suas experimentações foi atrás. Ele descobriu que Deus dá tudo aquilo, e Deus dá o que lhe agrada. Mas ao ímpio, preste atenção, ao ímpio Deus dá trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você não quer as coisas que o trabalho pode dar? Então vá trabalhar. Deixe de ser cínico.
É isso que Deus faz com o ímpio. É isso que Deus faz com quem considera o trabalho o meio pelo qual ele será dignificado o suficiente, conforme aquilo que ele deseja. Você quer trabalho? Tome trabalho. Porque isso não é muito para Deus. Isso é o que já estava prescrito para quem é pecador e para quem rejeita a obra gloriosa do Senhor de perdão em Cristo Jesus. Você quer trabalho? Então trabalhe. Trabalhe. Tenha portas abertas. Tenha oportunidades. Trabalhe muito. Trabalhe até não ter tempo de ter comunhão com a igreja. Trabalhe até não ter tempo de ler a Bíblia. Trabalhe até não ter tempo de ter uma vida regular de oração. Trabalha. Trabalha como uma formiga. Você vai alcançar o que você quer. Claro que vai. Porque com o esforço do seu trabalho é que você vai colher da terra. O Senhor não disse que nós não colheríamos, mas seria com esforço. Se você quer trabalho, trabalhe e amontoe muitas riquezas. Preste atenção. Nós temos o grande risco de estarmos dentro da igreja sendo ímpios, pedindo que o Senhor nos dê trabalho, sendo o trabalho o meio pelo qual nós consideramos o suficiente para conquistar o que nós queremos. E quando nós conseguimos o que nós queremos, nós achamos que é Deus nos abençoando, mas é só Deus dando o que o pecador pediu e merece. Trabalhe, desgaste, canse, alcance tudo o que você quer, porque o que você quer você não vai desfrutar. Você vai amontoar para que os meus filhos, aqueles a quem eu amo, é que desfrutem do que você está trabalhando. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, para resumir aqui tudo que nós estamos falando até agora, é que o trabalho traz coisas, sim. O trabalho traz coisas boas que nós desejamos, sim. Mas aquele que teme o Senhor não trabalha para além da vontade de Deus e não trabalha para além do desejo de glorificá-lo. Porque ele sabe que tem muito pecador distante do Senhor, trabalhando, se desgastando. E é esse que anda distante do Senhor que está produzindo riquezas que nós, que cremos, inclusive, desfrutaremos. Nós não seremos desamparados. Ai, mas a economia, ai, mas o país, ai, mas o presidente. Trabalhe para o Senhor, porque aqueles que estão acumulando riquezas para si mesmo como segurança, terão repartidos para nós aquilo que o Senhor quiser. Você não precisa temer o futuro, você precisa servir a Deus e crer que Ele é quem está no controle, na direção das nossas vidas. Acabou. Trabalhe para a glória de Deus. O que você precisa para ter prazer, o Senhor não deixará faltar. Portanto, para o ímpio ele dá trabalho, para que no seu desespero ele reconheça a Deus, e enquanto não reconhece, até aquilo que ele ganhe seja benefício para aqueles que temem ao Senhor. Uma vez que o trabalho se torna para nós meio de conquista e não de glória, nós estaremos cada vez mais presos à vaidade. Ele diz: mas ao pecador dá trabalho, para que ele se ajunte, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A palavra de Deus vai nos dizer no Salmo de número 127, versículo de número 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Será inútil levantar cedo e trabalhar penosamente. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O que ele está dizendo é que nós temos sim que trabalhar, porque é na vida comum que nós glorificamos a Deus através do nosso trabalho. Mas quem perde noites de trabalho, quem perde dias de cultuar com os domésticos da fé, com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor, aqueles que fazem do seu trabalho o único e exclusivo meio de Deus agir, esses não dormem nem dormitam em paz, porque a sua segurança está naquilo que fazem e não naquilo que o Senhor fez por nós. Assim como a oração é um meio pelo qual Deus nos responde, a oração em si mesma não tem poder. Ele opera através da oração pelo seu poder. A oração é um objeto de submissão. Assim o nosso trabalho deve ser um objeto de submissão. Eu submeto as minhas habilidades e a minha capacidade ao Senhor, e a Ele eu entrego o meu vigor, para que em tudo Ele seja revelado. O trabalho é objeto de glorificar a obra criativa de Deus, o comer, o beber, o desfrutar que Ele dá, mas no fim e também no começo, é o penoso trabalho de Cristo que recuperou as nossas vidas pelo fruto do seu trabalho inicial, do qual Ele
descansou no sétimo dia. Ele nos recuperou para aquela vida, daquele trabalho de criar todas as coisas, de fazer um mundo belo para que nós desfrutássemos e tivéssemos prazer no Criador. No sétimo dia ele descansou, mas o pecado que foi adentrando pela humanidade por meio do pecado de Adão fez com que nós não descansássemos nele, mas fizéssemos do nosso trabalho a fadiga que nos dá aquilo que nós queremos. Mas em Cristo e no seu penoso trabalho na cruz, aleluia, nós fomos recuperados para o dia do descanso. É por isso que aos domingos nós saímos das nossas casas pela manhã alegremente, porque cumpriu-se em Cristo Jesus, na sua ressurreição, o seu penoso trabalho. Nós trabalhamos a semana inteira para glorificar a Deus, e no domingo nós nos reunimos com os nossos irmãos para declarar que o meio pelo qual nós temos sido sustentados é Cristo Jesus. Ele nos reaveu, Ele nos libertou, nele fomos salvos para a gloriosa esperança. Eu trabalharei para a glória de Deus e serei sustentado por meio da sua graça. Ele é o meu pastor. O querer de Deus se satisfez no trabalho de Cristo. O trabalho de Cristo dignifica o homem. Se há um trabalho que vai te tornar digno, é aquele que vai te tirar do centro da vontade de conquistar algo com o seu trabalho, ou de mascarar algum sentimento. Vou sair daqui, aqui em casa não está bom, vou trabalhar. Sai bater na porta do quarto, bate a porta de casa e fala: vou para o meu trabalho. Lá pelo menos eu encho a minha cabeça, eu vou para o meu trabalho. Seu trabalho é o seu Deus, é Ele que te dá paz, é Ele que tira a sua mente ou coloca a sua mente no lugar. É o seu trabalho que é o meio de transformação para aquilo que você quer ser. Nós estamos enganados. Nós estamos nos alimentando do enfado deste mundo, enquanto o trabalho de Cristo nos arrancou justamente deste temor e deste desespero. Mas Rafael, se eu não souber, se você não sabe, se eu não souber quanto eu vou ganhar no final do mês, só Deus sabe o desespero. Mas como que você chegou até esse desespero? Não foi fazendo do seu trabalho o único meio para alcançar aquilo que você precisa? Talvez você precise se colocar numa posição hoje de uma vez por todas. Não é chegar amanhã no seu trabalho e falar: estou fora, pastor Rafael falou que agora é trabalhar só para o Senhor e que Deus me abençoe. Pelo amor de Deus, eu estou quase uma hora aqui falando, não me compreenda mal. Eu quero que você chegue no seu trabalho amanhã, e eu estou falando do seu trabalho, não é só formal não. Se você não trabalha fora de casa ou trabalha em casa, e você quer que a sua recompensa seja que as pessoas minimamente reconheçam que essa comida ficou boa, que a casa está limpinha, que... Estou falando todo o trabalho. Trabalho é o que você faz. Eu deveria ter falado isso no começo do sermão, né? Trabalho é o que você faz, tudo que você faz, tudo que você executa. Se você não fica deitado numa cama 24 horas por dia, você trabalha, alguma coisa você faz, você trabalha. Todo ser humano trabalha. Mas eu só estudo, é trabalho. Fortificando a mente para a glória de Deus. O que eu quero dizer é que tudo que você faz no seu trabalho não deve mascarar os seus sentimentos e nem se tornar um meio pelo qual você quer ser bajulado, ou você quer ser agradado, ou você quer ser transformado. Isso será inútil, você continuará sendo a mesma pessoa fragilizada em busca de satisfação nos outros através do seu trabalho. Portanto, busquem primeiro o reino. Cantamos muito sobre o reino essa noite. Busque primeiro o reino, o governo de Deus e a sua justiça. Essa sim faz de nós homens maus, fragilizados, egoístas e desesperados, dignos para a glória de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, essas coisas que eu sei que vocês precisam, Jesus disse, vos será acrescentada. Ele não diz vos será saciada, ele diz será acrescentada, porque ao trabalhar para o Senhor, você estará plenamente certo que faça chuva ou faça sol, Deus não te desamparará. Ele é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, aquele que contém em si mesmo tudo o que nós precisamos e de fato a quem nós pedimos tudo o que nós queremos. Por que você está pegando atalhos tão tortuosos? Por que você está se cansando e se fadigando tanto com a imposição do pecado sobre o seu trabalho?
Pois levante-se pela manhã amanhã e diga: hoje eu vou trabalhar para a glória de Deus. E a partir de agora, o meu trabalho não é mais o meio pelo qual eu sustento a minha família é sustentada pela graça de Cristo. E os meus filhos, os meus filhos, como é o coração dos meus filhos? Não é o que eu conquistei e nem é ensiná-los a pescar, mas é a graça de Deus que emana da minha vida, que vive para a glória de Deus, que vai alcançar os meus filhos, os filhos dos meus filhos, sejam sábios ou sejam tolos, sejam ricos ou sejam pobres. A dignidade de Cristo Jesus e a justificação por meio da fé alcançará os meus, porque a dignidade do meu trabalho não ultrapassa a minha morte, mas a dignidade de Cristo venceu a morte e justifica todo aquele que nele crê. Este é o tesouro incorruptível que trabalho nenhum pode dar, e este desgosto nós não teremos, porque o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Se este for o objetivo da sua vida, não adianta você ir no seu quarto à noite, orar pelo... vou botar a mão aqui na cabeça do meu filho. Pode botar o quanto você quiser. Você está fazendo mais um trabalho inútil, porque o seu próprio coração não está voltado para trabalhar para a glória de Deus por meio da sua graça. No dia seguinte, você quer mesmo dar a melhor condição para a sua família. No dia seguinte, você quer mesmo se empenhar ao máximo para que a sua família tenha a melhor condição. Você não quer pregar o evangelho, testemunhar e chegar em casa contando um milagre, um testemunho, para que os seus filhos vejam que o Deus que você serve é verdadeiro Deus. Você não quer. Você fica com medinho. Ai meu Deus, o que vai ser do meu filho? Ai meu Deus, o que vai ser da minha família? Você deveria ter medo que os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares caminham para o inferno. Por mais digno que seja a sua vida, por mais digna que seja aquilo que você conquista com o seu trabalho, por mais digno que seja, o seu medo deveria enxergar todas essas pessoas caminhando para o inferno, sabendo que você conhece a graça redentora de Cristo. Trabalhe para a glória de Deus e seja sustentado para ter prazer no comer, no beber e no desfrutar da alma. Isaías 53, 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Está falando de Cristo profeticamente. Ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. O trabalho de Cristo na cruz faz com que o nosso trabalho deixe de ser desespero para satisfação e se torne objeto de submissão para a glória de Deus. O Deus que nos sustenta para que possamos proclamar fielmente a sua palavra é o Deus que nos transforma para que, enquanto verdadeiras testemunhas, desfrutemos do prazer no comer e no beber, e sabendo que de fato nada nos faltará, porque no trabalho penoso de Cristo temos plena esperança da graça. O desgosto da nossa vida vem quando aquilo que nós usamos como meio para alcançar o que nós queremos se desgastou, ou descarrilhou do trilho, ou soltou das engrenagens. Esse trabalho não está legal. Aí você começa a ver defeito em tudo. Aí você começa a ficar chateado. Eu perdi prazer nesse trabalho, é mesmo? Se o seu prazer está em Deus, o trabalho pode até ter ficado ruim, mas Deus vai te dizer quando você sai e quando você fica. Deus vai dizer a hora de você sair, ou se você deve continuar, porque o nosso trabalho é para o Senhor, e nós estamos acordando todos os dias para sermos nele encontrados justos por meio de Cristo. O resto é resto, porque Ele nos dará dignidade para arcar com os nossos compromissos, Ele nos dará dignidade para sermos honestos uns com os outros, mas isso não vem de mim.
Porque se viesse, era fácil definir o melhor modelo político. Afinal, há quantos anos a sociedade ocidental está tentando definir qual é o melhor modelo político? Eu vou ser socialista. Eu vou ser capitalista. Que bobagem. Que bobagem. Porque nós olhamos para tudo isso e enxergamos apenas que o trabalho de Cristo é suficiente. E o melhor modelo é o reino de Deus. E eu mal posso esperar para que Cristo ponha os pés nessa terra e governe do seu jeito para sempre. Até que Ele venha. O meu trabalho não vai ser usado como muleta nem para mim, nem para os outros. O meu trabalho será para a glória de Deus. E ele não será em fadigas, mas ele será em prazer, porque Cristo levou sobre si todas as minhas dores. Nada do que eu fizer eu quero fazer para que se admirem de mim, mas para que eu agrade o Senhor. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me faz resistir. Eu quero que nessa noite você entenda aonde está a vaidade do que você faz. E talvez o seu trabalho tenha te permitido alcançar um bom status, não só financeiro. E se o seu trabalho não for um trabalho formal em casa, você é visto como seu trabalho, ou vista como seu trabalho. É mais natural que a mulher, quando não trabalha formalmente, fique em casa, mas independe. Você não pode considerar que o seu trabalho te define. Fulano é uma pessoa excelente, honesto, trabalhador. Não. Eu não sou isso que você está vendo, não. Eu só faço o que faço pela graça e para a glória de Deus. Eu não sou o que você enxerga. Eu sou o que Cristo fez por mim. Minha mãe é maravilhosa, sempre cuidou de nós, cozinha, passa, lava. Não. Eu só faço o que faço porque eu estou servindo a minha família como Deus ordenou. Não é porque eu sou boa, não. É pela graça e para a glória de Deus. Se não fosse assim, o meu trabalho seria vão. E quantas vezes ele não é vão, não é mesmo? Fazemos tudo para agradar dentro de casa, e vem o infeliz e coloca o copo sujo na pia e não tem a capacidade de lavar. Não é? Sempre vai ser em vão, se eu espero sempre o retorno digno do meu trabalho. Mas se eu faço como servo, eu vou lá, puxo a orelha, dou um esbregue, porque eu faço o meu trabalho de educar, mas também não fico esperando a bajulação para sentir que eu sou algo que eu não sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus me foi dada pelo penoso trabalho de Cristo na cruz. E isso me evita de fazer mais do que eu devo. Isso me evita de ajudar as pessoas. E eu tenho que ajudar, que eu sou muito bom, sabe, pastor? Eu sou boa que só. Não, você não é boa nem boa que só, não. Você é um frustrado, um destruído emocionalmente, que está fazendo para se sentir um pouco importante, um pouco digno pelos outros. Você nunca vai mudar. O que eu quero dizer é que o trabalho que se faz para o Senhor tem limite de ação, porque Deus não quer que nós sejamos humilhados por aqueles que querem nos usar, mas o Senhor espera que as pessoas testemunhem na fidelidade do que nós fazemos, porque fazemos para o Senhor. Que a partir de hoje você entenda que tudo o que você faz de ação na vida não está dando para você garantia ou certeza nenhuma de futuro, e talvez em algum momento você chegue no desgosto, no desgosto pleno do seu trabalho. Há 4 anos atrás, para encerrar, eu não gosto muito de contar testemunhos pessoais, por um motivo que eu já disse aqui para os irmãos, para que nem pessoais, nem outros testemunhos que não sejam ilustrativos com muita importância no sermão, porque eu não quero que os irmãos percam a preciosidade de compreender a palavra de Deus. Mas a ilustração ela é importante. Há 4 anos atrás, eu estava completamente insatisfeito com a minha profissão. E se eu conto isso hoje, ou se contasse na época, as pessoas poderiam me julgar até de um modo inadequado. Poxa, você é médico, você está insatisfeito em ser médico? Nossa, que problemão, não é mesmo? Nossa, você recebe como um médico e está triste, mas eu chegava em casa todos os dias e chorava muito. Eu havia pouco tempo que havia me casado. Rovênia não sabia o que fazer por mim. Eu estava completamente como este pregador. Havia muito desgosto na minha alma com o meu trabalho, porque eu julgava mesmo que talvez eu precisasse servir a Deus melhor.
eu tinha um chamado, e eu estava enclausurado, e aí veio a pandemia, e eu estava dia após dia trabalhando com Covid, e aquilo me enclausurava, me deixava mais triste. Eu falava: eu sou chamado pelo Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pregar o Evangelho, o que eu estou fazendo aqui? E aquela talvez tenha sido uma das piores crises da minha vida. Eu estava desgostoso com o meu trabalho, porque eu estava esperando que aquilo que eu fizesse fosse um meio para alcançar o que desse a mim prazer. E de fato, as semanas foram passando, e eu disse: Senhor, eu não tenho mais prazer nisso. Esses anos todos em que eu estudei, para mim foram inúteis. É como se o pregador estivesse dizendo o que ele nos disse aqui. Mas ali, naquelas madrugadas tão entristecido, o Espírito Santo me disse: não é o que você faz, mas é para quem você faz. Você está usando o seu trabalho como um meio, e está querendo transformá-lo em outro meio para se agradar. E quando eu entendi que Deus havia me colocado ali, enquanto médico, não para ter as notícias, ou para dar as notícias, ou para ter a eficácia dos tratamentos que eu esperava, mas para trabalhar para as pessoas, mas por causa do trabalho que faço para a glória de Deus, me foi renovada a alegria plena, porque eu sabia que agora eu fazia para o Senhor, independente do que eu fizesse. Eu não esperava mais a resposta que me agradasse, o resultado que me agradasse, ou ao que as pessoas iriam dizer ou pensar. Eu sei o que Deus diz de mim, eu sei o que Ele pensa a respeito de mim, e eu sei exatamente porque Ele me colocou aonde Ele me colocou, para que tudo que eu vier a fazer e tudo que vier às minhas mãos para fazer, eu faça como para o Senhor, e Ele seja glorificado, e não haja mérito nenhum em mim. E somente quando eu encontrei prazer em trabalhar em qualquer coisa para a glória de Deus, Deus então permitiu que eu pudesse estar aqui na igreja, e que o meu chamado se confirmasse para ser pastor dessa igreja, porque agora o meu coração estava no local certo. Ainda que o meu trabalho aqui seja também para as pessoas, eu faço para a glória de Deus, para que por meio da sua graça você também seja despertado para a plenitude, não daquilo que você faz, mas para quem você foi chamado para servir. E viver assim te dará a alegria plena de saber que aquele que nos sustenta não dormita, mas os seus olhos estão atentos a cada necessidade do nosso coração. Para quem é o seu trabalho? Não me importa nem o que você faz, me importa para quem você faz. Porque quando eu sei para quem você trabalha, eu sei o que você jamais faria para alcançar o que você deseja. Quando nós sabemos para quem nós fazemos, nós não vamos aceitar qualquer coisa. Nós vamos cumprir o propósito de Deus, para que Ele nos dê o que lhe agrada, e o que lhe agrada também nos dá o prazer eterno da sua gloriosa esperança.